Obrigado. Obrigado, Esther. Ai, graças a Deus. Estamos gravando. Deixa eu virar pra cá. Voltamos para o nosso podcast. Pedro Júnior. Pronto. 2026, né? 2026, graças a Deus. Retornando com o nosso podcast. Quero já dar uma boa noite a todos que têm nos acompanhado. Quero agradecer a Deus primeiramente por mais um podcast que estamos dando início aqui nesse ano de 2026. E eu sou muito grato, mais uma vez, pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos, por cada comentário. Um abraço a todos. Hoje estamos aqui retornando. Está aqui nosso querido e amado evangelista Pedro Júnior, da Igreja Restaurando Vida, que tem como presidente o pastor Sandro Vaz. Já quero mandar um abraço para o nosso pastor Sandro, a sua esposa, pastor Almir também, que já faz parte também do ministério, a esposa de nossa irmã Marina, que Deus continue abençoando a todos, nossa irmã Nilda, a todos os congregados da Igreja Restaurando Vidas. E hoje não tinha como ser diferente. Estava conversando com minha filha hoje, ela perguntou: meu pai, quem é que vem hoje para o podcast? Eu falei: é Pedro Júnior. Qual aquele? Aquele que deu início, minha filha, aquele que está comigo desde o começo, aquele que acreditou, juntamente com o pastor Almir, com o pastor Sandro, que acreditou no projeto, e os demais, nosso querido pastor Abraão, que tem sido um colaborador grande, nosso irmão Sandro Oliveira, parece. Eu tenho muito cuidado de estar falando e capaz de esquecer de alguns. Vocês que sentam nessa cadeira aqui são especiais para mim. Quero mandar um abraço para sua esposa, irmã Cleutilde. Ia cometer um sacrilégio e não mandar um abraço para nossa irmãzinha Estherzinha. Um abraço, Esther, levita do Senhor. Hoje eu não esqueci não, Esther. Um abraço aí, ó, forte. Nosso irmão Pedro Júnior, mais uma vez se apresenta aí e estaremos passando. Você passa para mim, para a gente dar início a essa... A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem palavras, né? Motivo de muito orgulho, de muita honra, estar participando mais uma vez do podcast, pastor Afonso. No início era bate-papo, né? Bate-papo com o pastor Afonso. Isso, bem lembrado. Me sinto bem honrado. Bem lembrado. Né? Porque pastor Afonso, além de ser meu amigo, é pastor, respeito, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da família. Sempre nos apoia lá no Restaurante de Vidas, não só pregando, gente. Ele vai também lá dar uns glórias junto com a gente. É verdade. E eu louvo a Deus pela vida desse homem, pela humildade, né, a dedicação de ajudar os amigos. Me ajuda. E quero mandar um abraço também para o meu pastor Sandro, bênção de Deus na minha vida, né, que é aquele que nos instrui através da palavra, nos ensina, Isso. Nos tira dúvidas e muitas das vezes a gente procura para se resolver um problema, que é mais problema do que solução, que a gente busca, mas sempre tem uma palavra da parte dele. Fica à vontade, seu público aí, minutinho. Então, eu louvo a Deus, né, pela vida do pastor Sandro, que é a Cruz da Sueli, como ele mesmo diz, né, casal raiz. E eu amo quando ele fala isso, porque a gente hoje estamos escassos dos casais raízes. É verdade. Então, vamos cultivar isso, e tratar e cuidar daqueles que ainda existem. É verdade. Amém. Então, Pedro Júnior, quero já agradecer mais uma vez a sua estadia aqui conosco. Fico muito grato por ter mais uma vez atendido esse convite. E hoje, o que o senhor preparou para a gente hoje? O senhor me falou acerca de perdão? A gente vai falar um pouco, né, sobre o plano de salvação. Sim. Para que esse plano de salvação chegue na minha vida, na vida do Senhor, na vida de todos os ouvintes, requer algumas regras, algumas atitudes, algumas posições. Isso. E isso a gente vai falar um pouco, né? Então, gente, no final quero falar um pouco sobre esse trabalho, né? Vamos priorizar a palavra do Senhor, mas no final estarei falando sobre esse trabalho a qual Deus colocou esse dom na minha vida e eu tenho feito, né, para ocupar o tempo e
no final estaremos apresentando. Então, vou estar orando, porque eu quero ver o que é que Deus tem para falar comigo e falar com você. Não saia daí. Deus, ele vai falar conosco nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite de quarta-feira. Hoje, Senhor, são 7/1 de 2025. Estamos mais uma vez aqui na tua dispensação para fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é falar do teu amor, falar da tua obra, falar das tuas maravilhas, Senhor. Deus, é o primeiro podcast, Senhor, de 2026. Senhor, toma a direção, Pai. Toma a primazia. Me dá força, meu Senhor. Dá força àqueles que hão de vir, Senhor, para este bate-papo. Traz pessoas para contar seus testemunhos, meu Senhor. Deus, me ajuda e me capacita. Toma, Deus, essa palavra que o teu filho preparou para compartilhar, Deus, com o público que nos assiste. Deus, toma cada um nas tuas mãos, abre o entendimento. Não deixe sair da nossa boca nenhuma palavra para ofender, para zombar, nada, Senhor. Nos guia, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero mandar um abraço para a nossa irmã Nilda. Nilda, um abraço. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém, meu pastor. Vamos estar assim abrindo a palavra do Senhor. Pois não. Uma coisa boa. E a irmã Nilda também quero mandar um abraço. E a Milma, se eu estou acertando a irmã, ela foi a mesma que disse para colocar. Bota o leão. Isso. Então, pronto. Ele foi cordeiro mudo, mas vai vir como leão. Rugindo, bravo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Pronto. Estamos com o livro de Gênesis, capítulo 42, meu pastor. Vai ser uma palavra bem rápida, mas que venha trazer uma reflexão na nossa mente, no nosso dia a dia, nas nossas posições, nas nossas atitudes. E o que é que estamos vivenciando? Será que estamos vivenciando só o presente? Será que estamos nos limitando nesta terra? Porque há um projeto de salvação de Deus para com o ser humano. E muitas das vezes, mesmo a gente já estando, buscando a presença de Deus, mesmo a gente estando no meio do nosso povo, ainda existe uma falha dentro da busca e da importância que é o projeto da salvação na vida do ser humano. Então, eu vou estar falando o versículo, que o texto vai ser base do que eu vou buscar lá desde o Gênesis, vou falar um pouco, até chegar a Jesus. Então, esse texto, ele falou muito ao meu coração, meu pastor, e eu creio que vai falar no coração de cada ouvinte que está nos assistindo. Amém? Pronto, Gênesis capítulo 42, o versículo 13. E está escrito assim: E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Amém? Que Deus continue abençoando e que o Espírito Santo de Deus possa falar através da palavra, através dos nossos lábios e que venha gerar dentro de nós mais fé. Irmãos, eu peguei esse texto como base de algo que Deus trouxe no meu coração. E a gente vai estar aqui batendo um bate-papo, o pastor Afonso vai estar me ajudando, Amém. E assim, se a gente for começar com um projeto de Deus, para o homem, ele pega e faz todas as coisas. Depois ele pega do pó, faz o homem. Ao homem foi dado o direito de ter uma juntura. E isso dentro dos planos de Deus. Mas, infelizmente, o inimigo ele é astuto. O inimigo ele rasteja. Ele vem com um sapatinho de lã. E ali ele consegue, de uma forma ou de outra, penetrar
na mente, no consciente, nas emoções de Eva, até que chega ao varão Adão. Ali inicia-se, meu pastor, a morte. Então, o plano de salvação, naquele momento ali, ele é interrompido. Há uma rachadura. Porque agora Adão peca, Eva peca, e a terra vira maldita por causa deles. E Deus, quando fez todo esse projeto, todo esse plano, foi para que o homem vivesse a eternidade glorificando o nome dele. Então, houve-se uma lacuna. De um lado, Deus e a sua presença maravilhosa, do outro lado, o homem caído. E agora, talvez, Satanás pensou que ali era o final, ali acabou tudo. Mas os planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Deus já tinha algo desde a eternidade preparado para este momento. E tanto que ele vai expressar de uma forma bem incisiva. Ele vai dizer assim, olha, tu vai ter dores. Você vai comer do suor do teu rosto. E tu vai andar rastejando. E vai nascer um de mulher que vai pisar na tua cabeça. Ou seja, Deus já sabia, já estava tudo preparado. E Deus não desistiu de nós. Muitas das vezes, irmãos, por causa de lutas, de dificuldade, vou abrir um parênteses aqui, é a gente que desiste dele. É a gente que limita o poder dele na nossa vida, mano. Porque a dificuldade chega, bate na porta. E muitas das vezes a gente, sem querer, ou por mania, ou por cultura, limitamos o poder de Deus na nossa vida. E essa semana a gente tendo uma aula e o pastor Almir citou algo interessante. Que pode ser até saudosismo, mas a gente tem que estar lembrando, porque a Bíblia, ela nos retrata histórias verídicas de homens e de mulheres que superaram suas limitações. E a gente falando acerca do dinheiro, acerca do mal que faz, se não for bem administrado. Falávamos sobre mordomia, que a gente pensava que era algo, tô tranquilo, não é, mordomia é administração. De alguma coisa que Deus lhe dá dentro da obra do Senhor, os dons espirituais, que é para utilidade da casa de Deus. Então, e ele falou algo interessante, que ele disse assim, olha, hoje o crente não está mais orando para Deus entrar com providência, agora é empréstimo, é consignado. Então, hoje não se passa um aperto e não vai para o joelho. Então, a gente, envolvido no sistema muitas das vezes, a gente acaba se desligando das coisas que Deus pode fazer. E agora eu entro em uma família, meu pastor. O senhor conhece bem essa história, que o senhor também gosta, que eu já vi o senhor pregando 2 ou 3 vezes, de formas diferentes, porque a palavra de Deus ela se renova. A cada momento que a gente fala dela, ela vai, porque o próprio Deus, o próprio Jesus se levanta e diz, dentro de você jorrará rios de águas vivas. A água viva não é água parada, é água que jorra. Então ela sempre está se renovando. E eu amo também essa passagem, porque a estrutura dessa família, tudo começa bem lá atrás. Isaac fica velho. Nasce Esaú e Jacó. Ali já entra uma disputa. Todos conhecem o contexto. Mas Jacó tem que fugir, porque Esaú está querendo matar. A mãe instrui e ele foge. Lá ele conhece Rebeca, na beira de um poço. Ali ele começa a pagar um preço pela mesma. Só que aquele que enganava, ele foi enganado. Eu vou abrir um parênteses. Tem muita gente que gosta de cobrar, mas na hora de pagar, se ofende. Na hora de cobrar, não pode lhe ver. Ei, mas quando está devendo, comprou, pague. Prometeu, faça. Se não pode, não compre. Se não pode cumprir, não prometa. Então, o que era enganador passa a ser enganado. Agora vai passar uma prova de um processo de que ele teria que trabalhar pelaquela mulher a qual ele amava. Jacó. Jacó despertou um amor no coração de Jacó. Labão, muito esperto, corre para a lei.
a cultura, lhe dá um nó no Jacó. Quando Jacó se deita depois do casamento, ele pensando que a noite de núpcias seria com a amada, foi com a irmã Lia, ou Léa. E ao amanhecer ele se revolta e vai até Labão e pergunta ao meu sogro o que foi que aconteceu. Ele disse, olha, pela cultura e aqui o costume do povo, a mais nova não pode casar, você é mais velha, não for primeiro. Você já percebe que há uma disputa, você já percebe que há alguma coisa que não está bem construída. Mas Deus não perde o controle de nada. Porque lá na frente, ele ajusta tudo. Então agora, ele paga mais 7 anos. Beleza, casou e agora começa a nascer os meninos. Aí uma pode ter, a outra pode. Aí aqui não tem, arranja uma concubina. Aí a outra quer ter mais. Era uma disputa terrível, meu pastor. E engraçado que daqueles filhos todos, seria vários povos, várias Tribos, né? tribos. Mas aí nasce José. Com José, Benjamim. E agora vai-se embora, mãe. A Bíblia vai dizer que José era o mais amado por Jacó, que era filho da sua velhice. E os irmãos agora cria dentro algo ruim, que é a inveja. Porque Jacó fez uma túnica diferente para José. E a Bíblia vai dizer que José cuidava das ovelhas junto com seus irmãos. E tudo que José via de errado nas práticas do irmão, falava ao pai. Agora eles vão cuidar das ovelhas e pastorear. José fica em casa, Jacó pede que ele vá. E ele vai. Só que Jacó diz, vai e volte. Procure ver como é que está, olhe o rebanho e me traga notícia. Mas quando ele chega lá, agora Deus entra. Porque a Bíblia não vai dizer o nome do homem que se encontrou com ele, que ele estava errante pelo deserto, procurando os irmãos. E a Bíblia vai dizer que apareceu um homem. A Bíblia não dá nome. E eu creio que é o próprio Deus. Diz, olha, eles não estão aqui não. Eu ouvi dizer que desceram para Dotã. E quando ele vai, de longe os irmãos avistam e dizem, olha, vem ele. Vem um sonhador. Vem aqui ver o que a gente está fazendo e vai. Aí Judá tomou uma atitude. Olha, vamos jogar no poço aí, vamos matar. Aí Rubem, não, rapaz, não faça isso com o menino. Aí começou a disputa. Mata ou não mata? Vamos jogar no poço. Vamos ouvir Rubem, vamos jogar no poço. Mas partiu de quem? De Judá. Talvez fosse o que tivesse mais com raiva. Pega o menino e joga no poço. Jogou no poço. Mas aí um tem a ideia. Olha, tá passando uma caravana, a gente vende, tem um lucro, pega a túnica, mata o animal, mela de sangue e leva pro pai. Assassino. Pensou, não praticou porque não teve atitude, mas pensou, maquinou. Assassino, mente de assassino. Isso. E Judá concorda com aquilo. Agora eles voltam. Agora imagine, meu pastor, um pai vê todos os 10 filhos chegando e não vê o que ele esperava retornar. E dizerem a ele, uma besta fera matou. Ele lascar as vestes, jogar a cara no pó. Rapaz, isso é muito duro. Mas eles, cegos, loucos, não estavam nem aí. Porque o sentimento, ele floresceu mais do que a espiritualidade. O sentimento corrompeu a mente daqueles homens, ao ponto deles praticarem mentalmente um assassinato duplo. Matou
sentou lá e não estava nem aí se o pai morresse. Porque tem muitos pais que não resistem, algumas, Verdade. né, meu pastor? Tem pais que recebem uma notícia e caem ali mesmo. Mas agora, o projeto de vida, o projeto de salvação, está incluso no pacote. Deus agora entra no cenário. E a Bíblia vai dizer que José é comprado por Potifar. Agora Deus entra no cenário. Porque agora o escritor vai dizer, e Deus era com ele na casa de Potifar. Agora ele é acusado. Agora ele é preso. A Bíblia vai continuar dizendo, ó Deus no cenário, e Deus era com ele. Aí ele começa a administrar. O chefe do cárcere começa a gostar. E engraçado que ele passa a contar a história do que aconteceu. E eu fico pensando assim, quantas vezes a gente passa por momentos tão difíceis, e esquece que a Bíblia diz que Deus é comigo e com o Senhor todos os dias de nossa vida. Todos os dias. Agora, esse homem realiza algo da parte de Deus. Copeiro, padeiro tem sonhos. Ele vai e interpreta. Pede para que o copeiro lembre dele. O copeiro não lembra. Chega um momento em que Faraó é visitado com um sonho. Depois com outro. Perturba o coração. Ali eu já estou vendo o desenvolver dos planos de Deus para uma salvação. Agora chama-se astrólogos, adivinhos. E o copeiro está lá colocando vinho no copo do faraó, como José tinha interpretado. E quando o faraó não, vamos dizer, não se convence de nada daquilo, o copeiro agora, opa, olha, relata o que aconteceu. E quando ele relata o que aconteceu, o faraó diz, traz ele cá. É hebreu, é crente. E Deus é com ele, os deuses é com ele. Traz José. José interpreta o sonho. Ganha um anel. Ganha poder. Ganha a razão. Agora começa a administrar e organizar todo o Egito. Por quê? Porque na revelação do sonho, era 7 anos de abundância e 7 anos de fome, de escassez por toda a terra. Agora imagine Canaã sem alimento. Deus é Deus. Hein? Agora a fome bate lá, em Canaã. E agora ele está administrando e várias caravanas se aproximam para comprar o cereal, o alimento. E ali ele está administrando e de repente ele coloca as vistas ao longe e vê 10 homens. E logo ele reconhece. A Bíblia vai dizer que ele reconhece que são os irmãos. E quando eles se aproximam, e aí todos conhecemos o contexto e a história, eles pagam para levar, levam e o valor vão com eles. José já começa a se preparar para o que ia acontecer. Só que José, pelo que passou, meu pastor, ele teria que colocar à prova algo. E ele disse assim, olha, como é que está vocês e a família de vocês? O pai de vocês ainda vive? E aí eles começam a descrever, não vive. E o irmão mais novo, você tem? Tenho. José começa a investigar. Porque ele queria
fazer algo que a gente vai agora, que muitas das vezes Deus também faz conosco. Mas por que, irmão Pedro Júnior? Porque a Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que confessar e deixar alcança a misericórdia. Não adianta carregar uma Bíblia debaixo do braço, pregar, louvar, dirigir ciclo de oração, ser pastor, se o passado não tiver morto, enterrado ou sarado dentro de cada um de nós. Agora ele diz, vai, só volte com o mais novo. Porque se você não voltar com o mais novo, eu não quero ver a face de vocês. E o intérprete está do lado. Aí, quem se levanta? O arrependido. Ô meu Senhor, não faça tal coisa. Onde a gente fica. Mas se a gente trouxer o mais novo, nosso pai por certo morrerá. E eles vão. Quando eles voltam com Benjamim. O cálice foi encontrado no saco de Benjamim. Meu pastor, esses homens, quando José disse assim, o jovem fica. O primeiro a tomar posição, no momento foi o primeiro a tomar posição quando quis jogar dentro do buraco. Judá se levanta e faz, não faça isso. Porque agora é mais sério. Eu fiz um voto com meu pai. Eu tenho que voltar com ele. Me deixe como escravo. Meu pastor, eu comecei a entender que tudo aquilo que José estava fazendo era simplesmente um teste. Porque se Judá e os irmãos não se arrependessem e mostrasse na prática, a salvação teria sido rompida. Por quê? Porque se eles mantêm a mesma prática, por certo, eles nem estariam aí com o que ia acontecer com Benjamim e nem com o que ia acontecer com o pai. Ou seja, José, de uma forma ou de outra, queria ver, não só com os lábios falando, mas com a própria ação. E muitas vezes, meu pastor, Deus não quer ouvir só da boca para fora. Deus quer ouvir e ver com as ações. Porque tem muita gente se enganando. Pedindo perdão, mas eu não posso estar no mesmo ambiente. Pedindo perdão, mas se sentou do lado esquerdo, eu sento do lado direito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso você está correndo um grande risco. Eu não vou dizer que você vai sair de mão dada, ou de braço dado, ou conviver na mesma casa. Não, mas igreja é igreja. É lugar de comunhão. Essa história que você vem relatando aí, eu estou aqui pensando, tudo começa na história de Léa, né? Raquel. Jacó, ele sai da casa de seu pai Isaac, descarregado, por causa de uma trama acerca de uma bênção. E ele chega na casa de Labão. Aí começa a disputa das irmãs, né? Léa e Raquel. Como você já falou aí, Jacó, ele se apaixona por Raquel, mas Deus tranca a madre dela. E ele vai naquela trama do casamento, da noite, achando que era Raquel. Labão enganou ele, por isso que você falou assim como ele enganou o pai dele, Isaac, acerca, né? Aproveitou que o pai estava cego. Exatamente. Aí, com a trama da sua mãe, Rebeca,
roubar a bênção de Esaú. Então Labão agora engana ele, porque na verdade a primogênita que tinha que casar primeiro. Nesse relacionamento aí vai nascer quem? Vai nascer Rúben, o mais velho. Sim. Depois ela vai ter outro filho, Levi e Simeão, e o quarto Judá. Pronto. Elas têm concubinas, tanto Raquel quanto Leia. A concubina de Raquel era Bila. Como ela não podia ter filho, ela dá a Bila para Jacó. Aí vai nascer Dan e Gade. Aí começa a disputa. Leia deite com Zilpa. Aí Zilpa vai gerar Azé e Naphtali. No Gênesis 37 diz assim: os filhos das servas estavam com José. Quem maltrata José é os filhos das servas. Filho de mulher de rua nunca presta, né? Nunca vai. As filhas das servas que vai maltratar José. Pode observar lá. Estava com José os filhos das servas. Se é os filhos das servas, descartamos Rúben, Levi e Simeão. Quem está é Gade, Azé, Dan e Naphtali. Sim. Pronto. Deus lembra de Raquel e vai gerar José. Pronto, aí começa o dom que Deus deu a ele de sonhar, a perseguição. Ele vai ser maltratado. Eu estou acrescentando, porque para poder chegar no que Deus te revelou. Ele vai ser maltratado. José vai ser maltratado, não por estranhos. Sim. Por estranhos. José, ele não pactuava com os erros dos irmãos. Ao invés disso, ele levava as queixas. O pai, olha, mataram uma ovelha aí, estão fazendo churrasco aí, ó. Então ele trazia. E também, Júnior, isso é bom acrescentar, que quando Diná, a filha de Leia, é abusada pelos siquemitas, que eles matam todos da cidade de Siquém, por causa dessa tragédia, Jacó tem que sair correndo do acampamento que eles estão. José está pequeno. Quem causa aquela tragédia ali é Levi e Simeão, irmão de Diná, que quer vingar a honraria de Diná. Você vê que há uma repartição, né? Isso! E nesse negócio de desarmar a tenda e ter que sair correndo, Raquel está grávida de Benjamim. Quando ela chega perto da cidade de Belém de Efrata, ela começa as contrações. E o parto de Raquel vai ser complicado, tão grande, que ela vai perder a vida. Ela vai morrer. Benjamim nasce, porém Raquel morre. Quem foi o culpado? Levi e Simeão. Então José não participou daquela tragédia, porque José estava pequeno. Então José passou a ser o filho querido de Jacó. Sim. O filho que sentava no colo. E eles tinham essa raiva. José era filho da mulher que ele trabalhou 20 anos. E não participou da morte. Por isso que a Bíblia diz: José era o filho da velhice de Jacó, que ele mais amava. Aí ele faz o quê? Uma túnica de privilégio. Vamos maltratar ele. Acrescentando o que você falou. Júnior, ser maltratado por um estranho dá até para relevar. Eu vou chegar onde vocês parou aí. Eu tô querendo. Ser maltratado por estranho dá até para superar. Mas ser maltratado por alguém que carrega o mesmo sangue seu, segura aí o tamanho do que você está querendo falar aí. Como o que você já falou, eles vão apacentar as ovelhas lá de Jacó, e Jacó não confiava nele. José, vai ver como é que eles estão. Exatamente. De longe, eles avistaram José. Vem
o sonhador mão. Por que sonhador mão? Porque José disse que tinha sonhado que o céu, o sol, a lua, as estrelas, os molhos dele, você vai reinar sobre a gente? Você está dizendo que você vai ser nosso cabeça? Que eu, pai, mãe, vai se render a vocês? A Bíblia diz, gente, que eles não falavam com José pacificamente. Não. São detalhes que a gente não pode deixar passar. Eles não falavam com José pacificamente. Ou seja, mano, o que é que você quer? Segura a revelação aí. O que é que você quer? Já veio nos entregar a paia? Quando José direcionava a palavra a eles respondiam assim. Quando José avistou lá, vem um sonhador bom. E você acha que não é diferente? Quando muitas pessoas não veem, vem um tirado a... Esse mon é isso. Vem um sonhador mon. Esse mon é o que nós hoje ouvimos. Vem um sabichão. Vem um tirado a pregador santarrão. José era assim. Aí discutiram, vamos matar. Aí, como o propósito de Deus não era matar ele, foi o que você falou. Vamos vender. Chega lá, Deus desenrola todo o rolo. Só que é o seguinte, quando Deus desenrola esse rolo, Júnior, tem alguém ferido. Sim. Oxê. Demais. José está prosperando? Tá. José está interpretando o sonho de copeiro, de padeiro? Tá. José está revelando o sonho de faraó? Tá. José vai ser exaltado? Vai. Agora, José precisa ser o quê? Tratado. Aí é que vem a questão. Ele tinha razão, mas quem sobressaiu foi a graça. Você está entendendo? Quando eles chegam... O perdão. Pronto. Deus te revelou algo aí que eu estou aprendendo, me trouxe algo novo hoje aqui. Que José pôs eles à prova, segurando Benjamim, porque Benjamim era o filho único. José não estava preocupado com Jacó. Não. José estava preocupado com as atitudes dele. Agora você veja, ó. Deus é fiel. Júnior, que revelação maravilhosa. Rapaz. Observe, ó. Se José percebesse, gente, isso aqui é muito sério para quem tem dificuldade para perdoar. Exatamente. Isso aqui é muito sério para quem tem dificuldade para perdoar. Se José percebesse que eles mudaram o conceito da maldade, não nos faça isso, não nos peça isso. Ó, mudou. Gente, todos que mudam é digno de perdão. É digno de perdão. Exatamente. Então não existe. Todos não tem que mais mudam. jeito. Todos que mudam. Se mudou, é merecedor do caminhar, falar, é merecedor do perdão. É merecedor. É por isso que eu estou dizendo. Há um plano de salvação para aqueles que confessam e deixam. Porque a Bíblia vai dizer aqui, ó. Isso aqui é um confessar deles. Isso. E hoje, mais um já não existe mais. Quem está ouvindo isso é José. Da boca de um dos irmãos. Não existe mais. Ou seja, a preocupação não era só porque tinha Benjamim ou por causa de Jacó. A preocupação será que eles mudaram. Porque ele ali estava numa posição que ele poderia, tipo assim... Eu tô com a razão. Eu tenho. José estava ali, ó. Eu posso matar e posso deixar viver. E pronto. E ele queria tirar dúvida. Exatamente. Agora você veja. Quem tem o equilíbrio de tentar tirar dúvida... Gente, isso aqui é muito sério. Quem tem o equilíbrio de tentar tirar dúvida para saber que o oponente, o adversário mudou, é porque está preparado para perdoar. Ah, meu filho, é isso aí. É porque está preparado para perdoar. Porque quem guarda mágoa, rancor, ódio, a ponto de matar, não vai nem querer saber se mudou. Gente, não pode ser assim não. Porque o perdão fala muito sobre a sua personalidade. Não pela minha origem, não pelo que eu fiz, mas pela minha mudança. Minha personalidade hoje.
Não pelo que você passou, eu tô falando você como Exatamente. vítima. Exatamente. Eu falo você como vítima. Quando você está preparado para perdoar, isso fala muito do seu caráter. Caraca. Porque Jesus falou a Pedro, no Getsemane, quando ele fere a orelha de Malco com a espada, ele falou: Pedro, põe a espada na bainha. Você não sabe que quem com espada fere também será ferido? E Provérbio 24, 29 diz: nunca diga, assim como me fizeram, eu também vou fazer. Exatamente. E hoje estamos vivendo mais ou menos nesse contexto. Gente, isso pode lhe causar a perca da salvação. Porque ele coloca os irmãos em teste, mas ele também está preparado para ter uma negativa. Então, para a gente colocar alguém, aí eu falo em observação, que ninguém vai botar ninguém em teste, mas para observação, você vê que ele observa, o teste é observação, e eles têm uma atitude diferente. Ele está preparado para também, se eles não tivessem. Porque eles poderiam dizer assim, ou mentir, como mentiu para o pai, porque houve assassinato, mentira, tudo que de ruim. Ele poderia mentir para José como mentiu para o pai. Ele poderia entregar Benjamim e voltar e... Isso aí, se fosse um contexto de continuidade de continuidade de caráter perverso. Porém, José agora está sendo surpreendido porque encontraram agora eles com outros pensamentos. E eu vou tornar a repetir. É merecedor ou não é merecedor de perdão? Com certeza. Quem está pensando diferente. Com certeza. Porque tudo, meu Porque o evangelho é mudança. Aqui. Eu mudo aqui. E eu mudo no meu caminhar. Nas minhas atitudes. Não adianta você falar da boca para fora. Ou seja, não faça isso, meu Senhor. Não faça isso com o menino, porque se nós retornarmos sem ele, por certo, nosso pai morrerá. Ou seja, o contexto todo mudado. Mudou? Mudou. Não, eles estavam mudados. Eles estavam... Mudou. Chega a um ponto deles reconhecerem que a prova que José estava colocando eles... era do próprio Deus. Eu não sei se Levi que questionou. Vocês ainda têm dúvida? O que nós estamos passando não foi o que a gente fez com José, com o nosso irmão? Ou vocês estão esquecidos? Reconhecido. Já está reconhecendo. Já está reconhecendo. Pronto. Rapaz, isso é pronto. Quer ver? Quer ver uma coisa? Quero. O filho pródigo. Peraí, eu errei, eu pequei. Levantar-me-ei e irei e direi a meu pai. Pai, pequei. Rapaz, quem é que vai... Gente, quem não aceita quem não perdoa uma pessoa dessa que vem até você, arregaçada, que testifica que está mesmo arrependido. Quando eu não libero um perdão desses, eu me torno pior do que aquela pessoa. Com certeza. Eu me torno pior do que aquela pessoa. E é bom salientar que eu te perdoar não significa você vai ficar dentro da minha casa entrando e saindo, não. Não há necessidade disso mais. Mas há sim a necessidade de você liberar o perdão. E outra coisa que eu não posso esquecer. A facilidade que José teve para perdoar foi uma. Qual? José entendeu que o que ele passou foi da permissão de Deus. Acabou. Por quê? Porque o próprio vai dizer, meus irmãos, não fiquem atribulados, não pesem o coração de vocês, porque havia um projeto ou havia um plano de Deus para tudo isso. Porque o que foi alcançado foi não ter a fome. Ou seja, o que Deus queria fazer era que não salvar
a salvação para aquele povo. Salvar. Por quê? Lá na frente, as 12 tribos de Judá. E quem é que está lá se arrependendo? Quem foi que levantou a voz para fazer o mal? Judá. Mas Judá se arrependeu. O arrependimento é a base, é a porta aberta para você perdoar. E outra coisa, observe que o inocente sofreu. E a gente vai chegar lá. O inocente sofreu para salvar. Eu vou contar uma experiência aqui em 1 minuto, Júnior. Eu atrapalho muito. Não. Vai dormir que gosta quando eu digo. Eu saí da empresa agora, depois de 10 anos, e eu saí chateado, porque eu achei que eu fui injustiçado. Né? Fiquei chateado com o supervisor de não ter me indicado para passar para outra empresa, mas com aquele equilíbrio de não deixar virar ressentimento e ódio e mágoa. Estava só triste e chateado. E hoje eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus até pela vida dele. Sim. Porque quando Jesus pega a bacia para lavar os pés dos discípulos, que Pedro disse, meus pés você não vai lavar. Pedro, o que eu faço hoje, você não entende nada, mas você vai entender depois. Nós não entendemos nada. O que foi que este jovem fez para sair da sua rotina, para ser afastado do seu irmão Benjamim, que só tinha ele, não tinha pai, não tinha mãe, a Raquel tinha morrido no parto, se afastou e foi levado por causa de um propósito de Deus? Será que nossa geração também se esqueceu que nós podemos estar envolvidos em um propósito de Deus? Propósito de Deus. Que às vezes somos feridos. Exatamente. Às vezes alguém nos olha atravessado e a gente fica cheio de ódio. Esse ódio, a maneira que eles falavam com José, o que é que você quer? Isso aqui, estava empurrando José para o propósito. Quem me maltrata, quem te maltrata, está empurrando para um propósito. E nós temos que estar pronto para perdoar, para entender. Exatamente. Agradeço a Deus, José, eles ficaram com medo, né? E José, nosso pai morreu quando Jacó morre, né? Aí eles ficam preocupados. José vai descontar tudo que a gente fez. Aí José fica sabendo. Meus irmãos, fez uma reunião. Meus irmãos, não temas. Não temas. Eu sei que o mal que vocês me fizeram, Deus se tornou em bênção. E outra coisa, e foi por causa do que vocês me fizeram, foi para salvar vocês. E não se preocupe não, que eu vou cuidar de vocês, dos seus filhos, das suas filhas, das vossas esposas. Exatamente. Perdão. Exatamente. Meu Deus do céu. Perdão é uma chave. Aleluia. Porque o plano de salvação na vida do ser humano, como a gente já bem narrou, vem chegar a Jesus. Aleluia. Jesus, ele foi o plano de salvação para o ser humano. Por quê? Porque a morte aconteceu lá em Adão. Mas através de Jesus voltou a oportunidade de ter vida. E a vida é eterna. Verdade. Então, o plano de salvação de Jesus, e por isso que eu falei desse texto, requer muito das minhas atitudes aqui na terra. Porque tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E aquilo que é desligado aqui é desligado no céu. Então, que venhamos ter consciência de que se a gente ficar o tempo todo acusando, não vai mudar, não tem jeito, não, vai orar, vai observar, veja os comportamentos, porque tem muita gente que realmente muda, mas você não tem a capacidade de perdoar, vai acabar ele indo naquele grande dia e você ficando. Porque o plano de salvação, talvez isso possa lhe atrapalhar. Olha, é muito triste. Ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando e eu fiquei... O Júnior, por mais que a gente não queira entrar nessa seara, mas quem mais é dado, mais é cobrado, eu falo sempre. Irmão, estamos... Não sei o que é que as pessoas estão achando. Não vou perdoar. Tudo bem, não vai perdoar, não, também não pregue. Não está pronto para perdoar, também não louve. Não pegue no microfone para fazer a obra, não.
Não, olha, não senta na mesa pra cear. tipo assim, ó. Poxa, eu vi uma situação na igreja, mas lutou para abraçar a outra. Não vou abraçar ela, não vou abraçar ela, não. Agora, ministrando o quê? Pregando o quê? Louvando o quê? Nós estamos brincando, Nós estamos brincando. Brincando de quê? Brincando de quê? Tudo bem. Eu não te perdoo, tá bom, viu? Eu não te perdoo, não. Não quero conta com você. Aí, pastor Sandro, um abraço ao nosso pastor Sandro, me chama para pregar. O tema é perdão. Eu vou pregar o quê? Se eu tenho dificuldade para tal? Infelizmente, aí sobressai a hipocrisia. Pronto, acabou. Acabou. Com o microfone na mão, levanta a cabeça. Ou fique de pé, que não sei o quê. Gente, estamos brincando de quê? Estamos brincando de igreja? Estamos brincando de fazer culto? Estamos brincando de crente? Porque o plano de salvação é precioso na vida do ser humano. É algo fino. Irmãos, você passar a eternidade com o nosso Jesus. O Senhor, ele vai citar 7 palavras na cruz. 7. A que eu me lembrar aqui, eu vou falar. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tenho sede. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí sua mãe. Está consumado. Uma se destaca. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Agora observe. Uma pessoa que vai no jardim, no meio das rosas, faz uma coroa de espinho, encrava na sua cabeça, não está sabendo que fere? Não está sabendo que não dói? Eu não sei o que estava fazendo, mas que não sabe. Alguém que tira as vestes em meia rua, a sociedade quer humilhar. Alguém que cospe na cara, pica uma cana na cabeça, quer machucar. Aí Jesus fala assim: Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Pela misericórdia, eu entendi o que Cristo estava dizendo, estava nos ensinando. Alguns minutos dele entregar o Espírito. Nenhum sentimento é arraigado à nossa alma. Eu só fico zangado se eu quiser com você. Eu só dou chateado com você se eu quiser. Eu só guardo mágoa se eu quiser. Eu só sinto inveja. Por que não nasci com isso? Não é de mim. Não é de mim. Porque a Bíblia diz que tudo que ele fez foi bom. E essa palavra, como uma despedida, ele está me dizendo: meu filho, eu quero ir sem ressentimento nenhum, porque no céu não entra de qualquer maneira. Jesus é perfeito. A irmã Cleide que dá risada quando eu fico contando meus dias. 52 anos, vou fazer 53. E passa rápido. 2014 foi logo ali. Já estamos em 2026. Há 26 anos dizia que o ano ia acabar em ano 2000. Já passou 26 anos. Vamos botar mais 26 anos em cima de 52. Dá o quê? 78? Não é assim? Perto dos 80. Agora que eu vou dar vacina. É agora que eu vou... Agora que eu tô mais pra lá do que pra cá, que eu vou guardar a raiva de você. É agora que eu tô pra lá do que pra cá, que eu vou... Meu pastor, isso o senhor fala na parte física? E quando o olho fechar o olho, sim, os olhos? E se antes de fechar? Isso. Pelos sinais que estão acontecendo. Mas lá tem uma porta que diz perdão, né? Lá não tem, não? Lá na hora, não. Possa ser que ele até tenha um diálogo, mas vai dizer, ó, nem Lázaro passa para lá, nem você passa para cá. Mas não dá tempo de pedir perdão, não? Tem até quem diga assim, vai lá falar com os meus. Não. E esse negócio de igreja que não congrega, que os membros não podem visitar de cá, né? De cá, lá. Lá vai ter um terreno também lá? Não. Isso é muito sério. O plano de salvação é uma coisa muito séria e a gente tem que começar a pensar nos empecilhos, nos impedimentos, nas barreiras que talvez
Nós mesmos provocamos. Rapaz, diga aí uma pessoa que era super lerda, eu, frágil, quando eu sabia que alguém falou mal de mim, que eu ficava Acabado. enquanto eu não ia lá pra endireitar, assim, me perdoe, sabe o que é. Eu. Pode me chamar de narigudo, pode me criticar o que for. Não vou ficar com mágoa de você. Não vou morrer com mágoa de você. Não sou lata de lixo. Exatamente. Criança que tá nascendo agora, que o pai carrega no braço, alguém já fala da criança, o nariz é do pai. A orelha parece que é meia torta da mãe. Já nasce debaixo de crítica. Pode me criticar, meu irmão. Uma coisa eu sei. Do portão pra fora da minha casa pode falar o que eu for. Mas dentro de casa, do meu travesseiro, ninguém tira a minha paz. Exatamente. Ninguém tira a minha paz. Porque lá no Éden houve a morte. A morte de Adão e a separação do homem para a comunhão com Deus. Caim e José, houve fome. E fome traz morte. Mas José diz, olha, não era para ter fome, era para ter vida. Aí vem Jesus e diz, olha, lá foi morte, mas agora eu produzo vida. Então, que venhamos, né, cada dia mais todos nós precisamos rever alguns conceitos, pedir a Deus ajuda, jejum e oração. Se você não tem muito o que falar, não fale. Fala o básico. Não fale para magoar, não fale para ofender. Lembre de uma coisa, o plano de salvação de Jesus Cristo na minha e na sua vida é muito mais importante do que uma cara torta, uma falta de paz do Senhor, uma falta de um abraço, uma falta de um aperto de mão, porque tudo isso agora parece que os crentes hoje, o nosso povo, vive inflamação da íngua, da febre. Quando você passa no nome Pai do Senhor, já aconteceu alguma coisa. Será que eu fiz alguma coisa? E sempre se relata assim, ó, meu pastor, eu fiz alguma coisa no Senhor. Às vezes o cabra passou que está com a mente em outro lugar, não deu a atenção que você merecia, irmão. Isso não é o caso de você achar que fez alguma coisa errada ou que o irmão está chateado. Não existe. Então, pelo amor de Jesus, vamos lutar. Olha, a geração dos crentes de livraria acabou. As livrarias evangélicas estão fechadas já. O que é que tem a ver com o que você falou? Sabe por quê? Não conhece a história dos mártires, a história do Coliseu, não conhece a história de Nero, que pegava os cristãos e fazia de tocha no meio das praças. Não conhece a história que os cristãos serviam de espetáculo. Espetáculo. Hoje é uma ciumeira. Eu não brigo por território. Se eu perceber que a minha presença está trazendo ciumeira, eu me mando. Aqui, microfone aqui, ó. Aí o lugar do seu pastor aí, ó. Do seu pai. Porque a pior hipocrisia que tem... Não vem me chamar de pai, não. Pai. Ei, pelo amor de Deus, a pior hipocrisia é uma ovelha chamar o pastor de pai. Às vezes o pai está até internado, o pai biológico, nem lá vai visitar. O pai biológico nem se lembra. Mas dentro da igreja, ei pai, Mãe. ei mãe, ei pai, para com isso, rapaz. Tem. Quando a gente evita essas coisas, nós somos menos hipócritas. Minha bênção, eu conheço. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu conheço alguns e eu oro muito, sabe? Que negócio de pai. Porque até dificuldade para dar uma informação de uma mãe, de um irmão, de como está, de como não está. Mãe. Mas o rigidento. Então, assim, eu não sei até onde vai essa honestidade. Hã? Entendeu? A não ser que Deus bote na prova, como José botou os irmãos, e venha agir diferente. Olha, se eu não chamo meu pastor de pai, se eu não chamo minha pastora de mãe,
Com certeza ela não vai viver isso aqui, ó. Quem diria? Nunca imaginei. Rapaz, nunca imaginava. Me chamava de mãe. Me chamava de pai, o infeliz. Ele não vai viver. Se eu te evito chamar você de pai, de mãe, eu tô te evitando que você viva o quem diria. Quem diria? Porque esse negócio de mãe chega a dar de pio por dentro, pai, porque não é verdadeiro. Não é, nós não estamos sendo verdadeiros. E isso é algo futuro, né? Porque você chama hoje, mas você não sabe o que pode acontecer amanhã para que venha essa palavra aí tão difícil, que é, pô, e me chamava de pai, e me chamava de irmão, me chamava de... A decepção do pastor, coitado, será maior. A decepção será maior. É complicado. Vamos ser mais sinceros, mais transparentes. Entendeu? Como eu estava dizendo, eu não atrapalho espaço de ninguém. Júnior, Ló, irmão, sobrinho, nós somos irmãos. A terra está cheia de gente. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a direita, para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema. Mas ficar dentro de quatro paredes se galfiando. Olha, vocês que me ouvem nessa manhã, nessa noite, só a lista. Tem mulheres agora que está tendo dificuldade no parto, a criança atravessada. Verdade. Tem cirurgia que começou às 14 horas, os médicos estão suando porque começou a hemorragia. Tem pessoas agora que estão cochilando na BR, capaz de o carro virar. Verdade. Eu vou ficar me preocupando porque o microfone não veio para mim naquele dia. Porque o pastor dá oportunidade e não me dá. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vamos preocupar almas. Tem mãe agora que a filha saiu, já tem 3 dias que não apareceu. Preocupando com besteira. Quantos cachorros de crente tirados das igrejas por aí agora? Por aí. Verdade. Já foi, acabou. Quem queria ficar no lugar dele, pronto, acabou. Fica aí no lugar dele aí, ó. Acabou. Aí ficou-se. E outra coisa, a perseguição é mais de quem quer cargo. Bispa, aí ele passou sem camisa aqui. Bispa, tá vendo? Ele passou com bermuda aqui, ó. Porque ele quer o lugar. É quem mais leva as queixas. É porque ele quer o lugar. O infeliz quer o lugar. Agora, não interpreta direito, aplica coisas erradas, quer louvar sem saber. E outra coisa interessante, meu pastor, é que dentro desse pequeno, né, dessa pequena parte do texto, a gente tira tanta coisa boa. Porque, olha, houve pedido de perdão, isso está implicado na salvação. Houve a mudança dos irmãos. Que é possível mudar de quem é ruim. E o confessar de que não iria fazer a mesma coisa. De novo. Transformação Olha de vida. O quanto esse texto nos leva a raciocinar. Sim. O tanto de sentimentos e de atitudes que está tudo em um conjunto. José testa, José vê, percebe, tira a conclusão, perdoa e pronto. E todos foram salvos da morte por causa de um perdão. Mas antes de José perdoar, os irmãos se arrependeram. Então, irmãos, a gente está aqui, eu falo, por isso que eu gosto de falar, tudo que está na Bíblia e o que Deus passa para o meu coração, sim, porque eu também tenho que me preocupar, porque a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, pensa que está de pé, cuide para que não caia. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, e se alguma pedra de tropeço vir até a mim, eu pulo. Eu não vou tomar topada. Você expressou isso com uma certa preocupação? Né? Você expressou isso com uma certa preocupação? Júnior,
Se você fizer 1000, vão falar. Se você não fizer 1000, vão falar. A crítica faz parte da nossa vida. Da nossa história. Quem não quiser ser apedrejado e criticado, não faça podcast. E eu vi hoje algo Não interessante. faça. Na subida, eu Isso. estava conversando com um jovem de 2 meses, conheço desde menino, e ele me disse algo interessante, né? A gente contando experiências, ele disse assim, Júnior, eu ouvi algo do pastor que ele contou uma parábola de um irmão que vinha direto do trabalho, entrava na igreja, e por estar todo sujo de cimento, ele se sentiu constrangido pelos olhares e pelos lugares que ficavam ao redor dele vazio. Aí ele foi até o pastor e disse, meu pastor, não venho mais, porque as pessoas me olham diferente, as pessoas se afastam, mas eu não posso fazer nada, porque não dá tempo em casa, eu venho direto para o culto. Coisas que alguns deveriam até se policiar mais, porque tem todo o tempo para estar no culto, mas está em casa sentado no sofá, enquanto uns vêm do trabalho direto ao culto. Aí o pastor disse assim, vai lá no bebedouro, enche um copo com água até a boca e volte aqui. E ele retornou, e toda a congregação sentado. O pastor disse, agora dê 5 voltas na igreja. Aí ele deu as 5 voltas. Isso eu aprendi hoje. Deu 5 voltas. Quando ele chegou até o pastor disse assim, você deu as 5 voltas completas. Derramou alguma água? Aí ele disse, não. Ele fez, por quê? Porque enquanto eu andava, eu não tirava os olhos da água. Então, irmãos, continue olhando para Deus. Continue olhando para Jesus. Porque a razão estava com José. Mas ele permitiu que a graça o alcançasse e lhe tomasse. Para que o perdão fosse liberado. E os irmãos dele confessassem e não praticassem mais. Porque tem muita gente falando da boca para fora, mas as práticas é a mesma de 10 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, mas anda falando, tô mudando. Tá mudando o quê, irmão? 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, com as mesmas práticas. Roda, vira, mesma prática. Não é que a gente não vá perdoar, não é que José não ia perdoar, mas isso pode interromper para a sua salvação. Porque imagine, meu pastor, se eles não agissem dessa forma, Não, como seria? José ia matar eles. Como é que ia ter as 12 tribos de Judá? Como é que Jesus A vinha de história Judá? seria outra. Tá entendendo? Deus ia dar um jeito, mas imagine. Eu falei que José ia matar ele, porque quem não muda os caminhos errados, a tendência é morrer. Porque tem caminhos que para o homem parece ser bom, Isso. mas é caminho de morte. E o preço, e o valor, e o salário do pecado é a morte. Eles iam se manter, isso a gente só está falando pensamentos pregadores. Não, Eles iam permanecer sem se arrepender, mentindo, e ia entregar de mão beijada, beijando. De uma forma ou de outra, foi essencial a transformação. A transformação deles. Essencial. Ou seja, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, é isso? Entendeu? Então, não adianta ter 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, 50 anos de evangelho e não mostrar. E outra coisa, meu pastor, quem iria perder se eles fizessem ao contrário, era eles, porque a fome estava estabelecida lá em Judá também. Então a fome ela gera morte. Isso. Deus ia ter uns outros meios, irmãos. Eu quero entender, eu quero que eu mesmo passe para vocês uma compreensão. Se eu não mudar de atitude, se eu não deixar Jesus me transformar, se eu continuar com práticas do passado, do homem velho, eu automaticamente estou me condenando pelas minhas próprias práticas. Porém, Jesus nunca vai deixar os planos deles ser atrapalhados. Quem está atrapalhando sou eu com minhas atitudes. Verdade. Então, irmãos, eu tenho certeza que dentro dessa situação, se eles fazem o contrário,
Deus já tinha uma outra forma para que Jesus viesse. Porque de Judá veio o Salvador. Glória a Deus. Então, meu irmão, não adianta, meu pastor. Tem coisas que dependem de mim, É verdade. do Senhor, de vocês. Porque o plano de salvação que Jesus nos concedeu, só quem pode vedar somos nós. Verdade. Acho que a pessoa está passando mal. Hoje, Gente, quero agradecer, viu? Quero agradecer mais uma vez a sua participação, Júnior. Que Deus abençoe, muito obrigado. E apresentar o trabalho, mas Deus fica para a próxima. Que Deus abençoe.